oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigada. Olá, muito obrigado todos os senhores, senhoras que estão conosco em mais uma transmissão da Seitonoye do Brasil. Que grande alegria, que felicidade podermos compartilhar deste momento de estudo da verdade, para que a nossa mente se sinta mais purificada, que a nossa alma se sinta mais alegre e que com isso a gente vá manifestando a cada momento, dia após dia, a natureza divina de filhos de Deus que nós já somos. Muito obrigado a todos. Para você que está participando ou que está vendo uma transmissão da Seitonoye pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Essa palestra é para você. A nossa proposta é fazer com que esses momentos sejam de reflexão, mudança de comportamento ou então de confirmação de bons comportamentos que você já tem. E para você que já está conosco, que sempre costuma acompanhar as atividades da Seitonoye, também seja muito bem-vindo, que essa seja uma excelente oportunidade de reflexão, aprendizado, crescimento e evolução. Estando pela primeira vez ou já sendo frequente a sua participação conosco, por favor, clique no gostei, clique aí no joinha, nesse curtir que tem aí, ou no like, né? Chame da forma que você quiser, que é esse polegarzinho para cima que fica perto do vídeo, para que quanto mais interações nós fazemos com o vídeo, seja através do chat, seja nesse like, nesse curtir, tanto mais esse vídeo fica em evidência dentro dos mecanismos de pesquisa do próprio YouTube. Então, por favor, colabore conosco dessa forma, tá bom? Muito obrigado, agradecemos desde já. Não deixe para fazer depois, faça agora, porque depois a gente se empolga e acaba esquecendo de fazer. E se você quiser, também pode compartilhar o link. Clique aí em compartilhar, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que mais pessoas tenham a oportunidade desse maravilhoso estudo. O livro que nós vamos utilizar hoje é esse aqui, chamado Convite à Felicidade, é o volume 2 do Convite à Felicidade. A preletora Silvana fez o estudo do volume 1 do Convite à Felicidade e agora nós vamos para o volume 2. Ela já pode ter comentado, mas não importa, eu vou comentar do mesmo jeito que eu sou assim comentadeira mesmo, né? Esses dois volumes, eles compõem 365 preceitos. Adivinha por que será que deve ser 365 preceitos? É justamente para que a gente possa ler um preceito por dia. Nossa, mas será que faz diferença ler um preceito por dia? Eu não sei se a gente consegue captar, mas eu vou tentar mostrar para os senhores. Olha só que interessante, talvez aqui dê para ver, ó. Tá vendo que tem um título aqui, ó, é um preceito desse tamanhozinho assim, ó. Aqui já começa um outro preceito, já é outro dia, tá? Aí tem pessoas que às vezes falam, ah, mas tão pouquinho, é preferível eu ler um monte de coisa um tempo e depois eu deixo um tempão sem ler. Não, a proposta é justamente que seja uma gotinha de luz todos os dias na sua mente. Professor Masaharu Taniguchi, aliás, sobre leitura de livro eu gostaria de fazer esse compartilhamento com vocês. O professor Masaharu Taniguchi, fundador da Seitonoye, ele diz que se você não tem o hábito de ler, você pode até traçar para si uma meta diária. Olha, todos os dias eu tenho que ler X páginas do livro, ou então eu tenho que ler durante X minutos. Tudo bem também, é uma forma de você adquirir o bom hábito da leitura.
Mas ele diz que para de fato a riqueza do livro se tornar sua, é importante que a cada novo preceito que seja lido, ou a cada nova ideia com que você se depare no livro, que você pare um pouco, que você reflita sobre aquilo, o quanto aquilo já faz parte da sua vida ou não, o quanto isso pode ser já colocado em prática ou não. Inclusive ele fala, pegue um lápis de uma determinada cor, por exemplo, pegue um lápis de cor vermelha e marque os pontos importantes que você leu naquele trecho. Quando você for fazer a leitura uma outra vez, um outro ano, um outro mês, um outro dia, que você vai ver, olha, aqui está grifado de vermelho, deixa eu ver com atenção o que foi que me chamou a atenção da primeira vez que eu li. E aí, quando você observar, nossa, olha que interessante, hoje me chamou a atenção um outro ponto. Pegue um lápis de uma outra cor e marque aquele outro ponto que te chamou a atenção na segunda leitura. E ele falou que essa reflexão de cada preceito da Seichonoye vai ficando fortemente impregnado no nosso subconsciente, vai causando uma purificação gradativa, mas constante. E uma mente que está sempre buscando a purificação é uma mente que acaba projetando na sua vida cotidiana muita alegria e muita felicidade, tá? Bacana, né? E o estudo que nós vamos fazer hoje está no capítulo 11. Eu vou pedir perdão que eu não vou pegar do comecinho do livro. Aliás, é uma outra dica que eu já quero dar aqui, tá? Quem tem o hábito já, quem tem tido o hábito de participar conosco das atividades, deve ter percebido que os preletores sempre se utilizam de um livro da Seichonoye. Não se engane pensando, eu não preciso ter o livro porque o preletor sempre usa o livro. Olha, a gente utiliza aqui uma pequeniníssima parcela de toda a riqueza que tem o livro, tá? E tem uma outra coisa interessante, quando você tem o livro em casa, você está com a verdade ao alcance das suas mãos. Então, por exemplo, se você passa por uma situação em que você não sabe o que deve fazer, tendo um livro da Seichonoye em casa, e tem muitos adeptos que contam isso, se coloque diante do livro, com o livro nas mãos, né? Se coloque diante do livro e mentalize, Deus, por favor, me oriente através das palavras que estão nesse livro. E abra numa página aleatória e leia o que está ali. E seja o que for que tiver escrito, coloque em prática. Tá? No momento em que você coloca em prática, mesmo que aparentemente não tenha nada a ver com a situação que você está vivendo agora, você está proporcionando para si mesmo uma mudança de comportamento. E é essa mudança de comportamento que traz uma mudança no resultado, e quando muda o resultado cotidiano, você acaba atraindo para si um destino cada vez mais feliz. Olha como é fácil ser feliz. Então ficou a dica aí para você, anote e cumpra essa dica. Esse livro, Convite à Felicidade, volume 2, está disponível na nossa livraria virtual, livrariasni.org.br, tá? Esse e outros livros. Então vamos lá, o que nós vamos estudar está na página 11, está no capítulo 11, não estamos estudando o livro desde o começo, né? Vamos estudar numa ordem aqui escolhida por nós, e o capítulo inicia-se na página 65. O nome do capítulo é Convite a uma Vida Longa e Feliz, tá? E aí começa logo o capítulo, o professor dizendo o seguinte, o verdadeiro rico é aquele que possui a liberdade. Rico todo mundo quer ser, né, gente? Feliz também todo mundo quer ser. Saudável também todo mundo quer ser, né? Ter o corpo sadio todo mundo quer também. E aí olha que dica interessante que o professor Masaharu Taniguchi deixa para nós aqui. O verdadeiro rico é aquele que possui a perfeita liberdade. Não é aquele que possui dinheiro ou bens em abundância. São muitas as pessoas que ainda não compreendem isso e quanto mais enriquecem, mais se prendem à riqueza, tornando-se escravas da riqueza e julgando-se ricas, levam uma vida de submissão à riqueza. Aí um pouquinho mais adiante ele diz, o verdadeiro rico é aquele que sem se apegar à pobreza, sem se apegar à riqueza, consegue livremente possuir as coisas conforme suas necessidades. Olha que interessante. O que diz o senso comum? O que é uma pessoa rica?
Uma pessoa rica é uma pessoa cheia de posses. É aquela que está com tudo ao alcance das suas mãos, não é assim? Ah, hoje eu quero um sapato novo. Pá, vou na loja e compro. Ah, hoje eu quero viajar para tal lugar. Pá, entrei no avião e fui. Ah, esse sim é o verdadeiro rico. E aí, ou seja, a pessoa entende que o rico é aquele que tem à sua disposição tudo para seu usufruto, tem dinheiro sobrando para fazer tudo conforme a sua tomada de decisão, sem ter que planejar muito, porque já que tenho dinheiro à mão, quero fazer agora, é agora que eu vou fazer. Mas o que o professor Masaharu Taniguchi está dizendo para nós é que a verdadeira riqueza é aquela em que a pessoa possui liberdade para tudo. Uma vez perguntaram para o mestre Masaharu Taniguchi assim: mestre, a Seicho no Ie nos fala que Deus é provisão infinita, Deus é riqueza infinita e que o ser humano é filho de Deus. Então, consequentemente, ele já é infinitamente rico. Mas eu tenho participado das reuniões da Seicho no Ie e não consegui encontrar nenhum bilionário que seria o normal, já que a Seicho no Ie diz que todo mundo é filho de Deus e é infinitamente rico, era para a Seicho no Ie estar lotada de bilionários. E aí o professor Masaharu Taniguchi pensou um pouquinho e falou: compreendi sua pergunta, mas acredito que haja aí um pequeno equívoco. Ter um amontoado de dinheiro como um bilionário que tem uma conta que tem lá muitos zeros à direita, não significa obrigatoriamente que essa pessoa seja realmente rica. Riqueza é o estado natural daquilo que nos traz felicidade. Numa casa, por exemplo, os pais, quando encontram os seus filhos, eles têm certeza que ali está a riqueza deles. Quando todos os membros da família estão seguros e a gente vê que a família é feliz, que a família é harmoniosa, ali está a nossa riqueza. Quando nós executamos um trabalho de que gostamos muito, nós reconhecemos que ali está a nossa riqueza. Então, o verdadeiro aspecto, a verdadeira característica da riqueza é aquilo que nos traz felicidade. Daí você pode estar pensando assim: ora, mas então ser bilionário também é riqueza, porque eu seria muito feliz se eu fosse uma pessoa bilionária. E aí o professor Masaharu Taniguchi está explicando aqui no livro Convite à Felicidade, volume 2, que se este amontoado de valor causar para nós algum tipo de desconforto ou algum tipo de escravidão, a ideia do ter ou não ter, nesse exato momento nós já não seremos felizes. Então não será de fato riqueza, tá? E aí tem uma outra coisa. Esse amontoado, olha que interessante. O que é o amontoado? Amontoado significa ter muito de algo a ponto de poder deixar estocado, não é assim? Então imagine, olha, dizem, pelo menos os homens gostam de falar isso das mulheres, dizem que as mulheres adoram ter pares de sapato. Realmente, é maravilhoso quando você abre o armário e encontra um sapato que caiba ou que vista perfeitamente, que case perfeitamente com uma determinada roupa especial que você quer usar. Mas aí olha só que interessante, existem muitas pessoas que têm vários pares de sapatos. Eu conheço pessoas que têm mais de 100 pares de sapato, por exemplo, E aí a pessoa tem aquele monte de par de sapato, mas efetivamente esses sapatos não estão sendo vivificados. Qual é a função do sapato? Para que é feito um sapato? É para ser calçado, é para ser vestido, para que a pessoa possa caminhar. Se entre um uso e outro ele passa meses dentro de um guarda-roupa, ele efetivamente não está cumprindo o seu objetivo, ele não está cumprindo o seu papel. Então a gente não pode nem dizer que isso significa riqueza. Deu para entender então qual é o sentido espiritual do ser verdadeiramente rico? Ou mesmo essa pessoa que tem 100 pares de sapato, quando você fala para ela: por favor, olha, tem uma pessoa ali que está sem sapato, você não gostaria de doar? E a pessoa, quando vai olhar, ela fala assim: ó,
esse aqui não dá porque esse aqui é muito confortável. Esse outro também não dá porque esse aqui tem uma pedrinha que eu acho muito bonitinha. Esse aqui também não dá porque eu só usei uma vez. Esse aqui também não dá porque eu uso ele a vida inteira. Esse aqui... Aí olha só o apego. Tá dando para entender onde é que está a grande questão? O que é, então, a riqueza? A riqueza é aquilo que vem no momento que há necessidade e não havendo necessidade, ela vai circular naturalmente. Né? Na Sutra Sagrada está escrito que no mundo da imagem verdadeira, tudo que é necessário aparece segundo a vontade de cada um e cumprida a finalidade desaparece por si mesmo. Então, o que é a verdadeira riqueza? Não é ter um amontoado para mostrar para todo mundo, olha quanto que eu tenho, se eu precisar a qualquer momento está aqui, ó. Eu posso ir lá e pegar desse amontoado. O amontoado que fica muito tempo lá, fica estagnado. Experimenta deixar a água estagnada durante anos, durante meses, e depois ir lá e beber aquela água. Ela vai ter apodrecido por ter ficado estagnada. Tá? Ela tem um prazo de validade. Por isso, a verdadeira riqueza é aquela que circula. O que significa circular? Nem preciso me apegar em segurar e nem preciso me apegar porque hoje eu não tenho à minha disposição. Porque no mundo da imagem verdadeira, tudo que é necessário, aparece segundo a vontade de cada um e cumprida a finalidade, desaparece por si. Se não está ao meu alcance hoje, significa que hoje não é necessário. Ai, que alegria, preletora, acabei de ficar livre. E aí o professor Masaharu Taniguchi então disse para a pessoa, a Seichonoye não tem bilionários que amontoam coisas materiais, porque todas as pessoas, quanto mais estudam e quanto mais praticam o ensinamento da Seichonoye, não precisa se preocupar, não é que elas vão se tornar mais pobres, não, também não é nada disso. Mas elas vão manifestar a verdadeira riqueza, ou seja, a verdadeira riqueza é ter aquilo que é necessário no momento que for necessário, na proporção necessária. Né? E com isso viver de fato a felicidade e a liberdade, tanto de ter quanto de não ter. Tá? Aí vamos continuar aqui nosso estudo porque o tempo voa, tá? Na página 69, o professor Masaharu Taniguchi escreve o seguinte, como são preceitos para ter uma vida feliz e para ter uma vida longa, ele está falando de várias coisas, tá? E a segunda coisa que ele está falando aqui é sobre odiar o próximo. Aí ele diz assim, odiar o próximo rebaixa o caráter da pessoa. Aí ele diz, o homem, o ser humano, né? O ser humano, enquanto estiver odiando alguém, não conseguirá se elevar mais do que esse alguém. Ter ódio ou rancor de alguém significa estar apegado a esse alguém e, portanto, cultivar esse tipo de sentimento é permitir que o espírito desça ao ponto em que está apegado. Quem odeia o outro rebaixa o próprio caráter ao mesmo nível de quem odeia e, portanto, não tem o direito de odiar ou rebaixar o outro. Ai, que puxa, né? Olha que interessante. O que o professor Masaharu Taniguchi está dizendo aqui para nós é que quando a nossa mente, lembra que a verdadeira riqueza é não se apegar nem ao ter nem ao não ter, quando a nossa mente também se apega à falha de alguém, nesse exato momento nós perdemos a nossa liberdade, tá? E aí, olha só que interessante, eu não sei se vocês já passaram pela experiência de ficar magoados com alguém, de ter raiva de alguém ou de sentir ódio de alguém. Eu já passei por essa experiência na minha vida e foi horrível, né? Não sei se já conhecem essa história minha, porque eu fiquei muito magoada com um casal de amigos a ponto de desenvolver no meu próprio corpo um tumor. Eu desenvolvi um câncer dentro do meu corpo, né? Como sou praticante da Seichonoye desde quando era criança, minha mãe também é preletora da Seichonoye, aliás, mãe, um beijo, com certeza está vendo esse programa. A minha mãe, ela falava, Daniela, precisa perdoar, e eu falava, mãe, mas esse não é um caso de perdão. Por quê? Quando nós sentimos mágoa de alguém,
a gente consegue encontrar lógica na mágoa. Não, eu tenho todo o direito de sentir essa mágoa, porque eu que sei o tamanho da dor que a pessoa está me causando, ou que essas pessoas, ou que essa situação está me causando. Então eu tenho o direito de me sentir magoado. Só que nesse exato momento em que você se magoa com a outra pessoa e não consegue soltar isso do seu coração, da sua mente, do seu pensamento, da sua fala, porque tem gente que fica até repetindo a mesma história 20 vezes para poder reviver aquele momento da mágoa, você está causando um mal para si mesmo. Seria mais ou menos o seguinte: como eu fui magoado, né? Como eu fui ferido, como eu fui traído, como eu fui qualquer coisa assim, eu tenho todo o direito de odiar, eu tenho todo o direito de sentir raiva, eu tenho todo o direito de falar mal dessa pessoa. Dentro dessa lógica, você até teria algum direito, só que muitas vezes a pessoa pensa, eu tenho o direito de fazer isso porque esse é meu alívio, esse é o meu revide, esse é um jeito de lidar com essa situação. No entanto, no exato momento em que você se encoleriza, que você fica com raiva, que você se permite odiar e falar mal do outro, você está envenenando a si próprio. Seria mais ou menos como tomar um veneno, tem até uma máxima que diz isso, né? Circula bastante na internet. Seria como você tomar um veneno torcendo para a pessoa com quem você está brigado caia morta. Não é um contrassenso? Parece que se você odiar, se você se magoar e se você falar mal, você está ganhando alguma coisa com isso, mas na verdade não é. Por quê? Porque pode ter acontecido uma falha, 1, 2, não sei, 10 vezes, a pessoa pode ter pisado muito feio na bola com você, várias vezes inclusive. Mas cada vez que você se encoleriza, cada vez que você pensa nisso e maldiz a pessoa, você revive essa experiência, ou seja, você potencializa, você multiplica a quantidade de vezes que aquilo aconteceu. Por isso que às vezes a pessoa fala, é tão difícil de perdoar. É difícil porque você tem alimentado a mágoa e não a oportunidade do perdão, né? E aí o professor ele está falando aqui para nós, quando você se prende à falha de alguém, você está diminuindo o seu próprio caráter. Por quê? Como a sua mente está apegada a essa falha, o seu padrão, a sua vibração começa a ser da mesma frequência dessa falha. Por quê? Porque a sua vibração está de acordo com a sua mente. E se a sua mente está apegada à falha, você passa a vibrar exatamente com essa mesma frequência. E se você está vibrando nessa mesma frequência, você já não tem mais o direito de ficar falando mal dessa outra pessoa. Por quê? Vai ser o sujo falando do mal lavado. Se você está vibrando na mesma frequência que ele, quem é você para falar mal dessa frequência que ele emite? Tá? Olha que doideira, né? Que loucura, não é verdade? Então, o que a Seiichi Noye diz para nós? Que se existe algo que está incomodando, então nós devemos avaliar, antes de tudo, o porquê essa falha da outra pessoa, já que é a falha da outra pessoa e não minha, por que me incomoda tanto, né? Às vezes, nessa reflexão sincera, a gente percebe que o tamanho da mágoa que a gente sente não é porque, olha, como essa falha é imperdoável. É às vezes por ver no outro a falha que existe dentro de nós, mas que a gente não consegue ser tão duro consigo, então a gente é duro com o outro, a gente é implacável com o outro, tá? E tem mais um outro ponto que eu gostaria de dizer. Gente, ninguém, fenomenicamente falando, né, nesse mundo da expressão, na forma de se expressar, ninguém é uma coisa só. Ninguém é uma coisa só. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela não mantém a palavra com você, vamos supor, ela marca com você num determinado horário e não aparece, ou ela fala que vai fazer tal coisa para você e não faz, é uma pessoa que não cumpre com o prometido, se você deixar, isso vai magoar o seu coração, a sua alma, né? Mas essa pessoa não é só isso. E às vezes, quando essa falha, ela cala no nosso coração, ela dói demais no nosso coração, tudo que acontece ao redor dessa pessoa, só o que vem para nós é essa falha. Mas ela não cumpre com a palavra.
Aí alguém fala assim, ah, a fulana disse que vai me ajudar. Aí você todo sabido vira e faz, tem certeza mesmo que vai te ajudar? Porque eu conheço bem a pessoa. Como se a pessoa se resumisse nessa única característica que ela expressou. E às vezes expressou uma única vez, mas que ela acabou ficando com um rótulo ali. É uma pessoa que não cumpre com a palavra. Você gosta de ser rotulado de alguma forma negativa? Não. Ninguém gosta de ser rotulado com uma forma negativa. Então, aquilo que a gente não gosta é o que a gente não faz, tá? Vamos continuar aqui. Os problemas aprimoram o homem. Está na mesma página 69. Não devemos temer nenhum problema. Todo problema tem solução. Quanto mais difícil for o problema, mais interessante será resolvê-lo, exercitando a nossa capacidade. Olha que interessante. A minha formação, eu sou formada em tecnologia e trabalhei como analista de suporte durante alguns anos da minha vida. Hoje eu trabalho na Seitianoye, muito feliz, mas eu trabalhei com isso durante algum tempo. E uma das preocupações que nós temos com os computadores é que eles não sejam infectados com softwares, né, com programas maliciosos, ou seja, programas que entram no computador, né, seja por um download, seja por um dispositivo, né, espetado lá que tenha sido infectado e que possa corromper os arquivos que são importantes para nós, ou em casos mais extremos, duplicar as informações do computador e remeter para outras pessoas que não deveriam ter acesso às nossas informações. O nome disso é vírus, né? E aí, olha que interessante. Logo que eu comecei a trabalhar com isso, eu era muito novinha, não tinha tanta familiaridade assim com o computador, e a gente tinha mesmo um medo de pegar um vírus, né? Porque tudo era difícil, nossa, o que será que causa? Depende do tamanho do estrago do vírus, pode ser irreversível, né? E aí um dia lá deu um probleminha num arquivo e eu falei para um amigo meu, pelo amor de Deus, será que meu computador está com vírus? E ele falou, calma, se tiver com vírus, a gente passa o antivírus. E eu falei, mas e se o antivírus não estiver preparado para esse vírus? E ele falou uma coisa que eu acabei pegando para a vida. Dentro do próprio vírus, dentro da própria programação do vírus, né? Da preparação que foi feita dentro desse programa do vírus, já existe a solução. Então, se o vírus, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Se o vírus diz, todos os arquivos pega daqui e move para lá, o antivírus vai olhar para o vírus, vai falar, o vírus faz pegar o arquivo daqui e mover para lá. Então, o que vai fazer o antivírus? Ele vai pegar essa lógica e vai inverter. Não pega daqui e põe para lá, deixa exatamente onde que está. Ou seja, dentro do vírus já está a solução para o antivírus, né? E aí, quando esse meu amigo falou isso, eu falei, nossa, isso serve para tudo. Ou seja, dentro do problema já existe a solução para o problema, né? Às vezes a gente não aceita a solução do problema porque a gente fala, não, mas o meu problema é diferenciado. Lembra que eu falei que eu estava magoada com o casal e minha mãe falava, isso é o caso de perdoar, tem que perdoar, e eu falava, não, mas esse não é um caso de perdoar. Por que eu falava, esse não é o caso de perdoar? Será que não era mesmo? Claro que era, gente. Se eu estava magoada, era um caso de perdão. Um caso clássico de executar o perdão. E por que eu falava, esse caso não é? Porque eu não queria colocar a minha capacidade para trabalhar demais. E seria difícil, não difícil de impossível, difícil de trabalhoso perdoar esse casal, né? Por que seria trabalhoso perdoar? Porque eu estava amargando ou alimentando aquela mágoa já durante tempo. Então, seria trabalhoso efetuar o perdão, realizar o perdão. Da mesma forma que uma casa que fica suja durante muito tempo é muito mais trabalhosa de limpar do que uma casa que você mantém limpa todo o tempo. Tá? Então, se tem uma coisa para resolver, resolva agora. Às vezes a pessoa passa por uma situação, por exemplo, de adoecimento do corpo. Esses dias eu ouvi falar, é uma pessoa que sofreu um AVC, acidente vascular cerebral, e é da Seitianoye, é um líder da Seitianoye,
E ele questionava o filho todo o tempo, falando, por que será que isso me aconteceu? Eu sou da Seichonoye, isso não deveria ter me acontecido. Por que será que isso me aconteceu? E quando tudo vai voltar ao normal? Mas lembra que dentro do problema já está a solução? Por que será que isso aconteceu? Será que é mesmo essa pergunta que a gente tem que fazer quando está no meio do problema? Ou será que a gente tem que virar e falar, que experiência essa situação está trazendo para mim? Né? Pelo que eu ouvi dizer, essa pessoa, acho que é a mãe de um rapaz, né? Essa pessoa, essa mãe, qual é a grande dificuldade que ela tem encontrado? Ela se tornou uma pessoa extremamente dependente, porque o corpo ainda está se restabelecendo do acidente vascular, então ela precisa de ajuda para fazer algumas coisas, ela precisa de ajuda até mesmo para comer, né? Porque um lado do corpo ficou paralisado, e a parte que está funcionando do corpo, ao invés dela falar obrigado, obrigado, porque ela tem o filho que ajuda em tudo. E aí ela não está vendo a oportunidade, nossa, meu filho está cuidando de mim. Puxa, quantas vezes eu permiti que alguém cuidasse de mim, né? Então, nessa hora, tá precisando, tá tendo um filho que cuida, tem que falar, puxa, essa experiência está me proporcionando sentir o amor do meu filho. Ah, mas o filho é muito bravo. Esta experiência está me proporcionando sentir o amor severo do meu filho. Também é amor, né? Então, dentro do problema já está a solução. Não é, ai, por que que isso me aconteceu? Não, isso está me promovendo uma experiência que se fosse na vida cotidiana, no corre-corre cotidiano, eu não teria enxergado da mesma forma, tá? Vamos lá. Ô, gente, antes que a gente passe para o próximo trecho, eu gostaria de apresentar aqui, tem até aqui, ó, nessa câmera, Álvaro, corta para cá, fazendo favor. Ó, esse aqui é o preceito de mesa, olha que lindinho, né, o preceito de mesa para você colocar na mesa de trabalho. E aqui é o preceito de parede, aí pode ser nessa daqui de novo, isso. Preceito de parede já é a Palavras de Luz para o ano de 2021. Preletora tá pronto, já pode ir fazendo a sua encomenda. Inclusive, eu vou ler aqui um dos preceitos, são mensagens dos Sagrados Mestres Masaharu e Seicho Taniguchi. E eu vou ler aqui o preceito que está do dia 4. Olha só que interessante. Tem tudo a ver com o tema de hoje que a gente está usando, tá? Infinitas possibilidades abrem-se a partir de um modo de vida positivo e alegre. E aí na letra miúda está escrito assim, a vida humana é criada pela mente e pelas palavras. Por isso é importante passar seus dias feliz e alegremente, com palavras animadoras e mente feliz, e desenvolver infinitas possibilidades ocultas no seu interior. Tudo já está dentro de você. Você não pode trazer à tona o que não existe dentro de você, mas as qualidades que existem no seu interior aparecerão uma após a outra se você simplesmente praticar. Olha que lindo, tá? E aí, essa mensagem, por exemplo, que eu acabei de ler, é do professor Seicho Taniguchi. O que que isso significa? Dentro de você já existe a solução. Dentro de você já existe a cura. Dentro de você já existe o amor capaz de perdoar o próximo. Dentro de você já existe a riqueza infinita. Dentro de você já existe a harmonia. Então, se você quer manifestar toda essa potencialidade na sua vida cotidiana, você precisa praticar os bons preceitos que aprende ao longo da vida. Por exemplo, nessa transmissão tão rápida, a gente já viu uma porção de coisas que podem ser mudadas na nossa vida cotidiana. Então, que tal começar a mudar? Quando? Agora, gente. Agora é o melhor momento, tá? Então, se essas possibilidades que já existem no seu interior, que são infinitas, podem se manifestar uma após a outra, então faça o exercício para manifestá-las uma após a outra, tá? Aí o professor escreve aqui, ó, para a gente já ir fechando essa primeira parte, o professor escreve aqui. Opa, desculpa, tá aqui. Mesmo que haja alguém, está na página 81 do livro, mesmo que haja alguém que maltrate você injustamente,
que deprecie você, ou que diminua, ou que roube desonestamente o seu ganho honesto, ou que julgue você mal, você não deve odiar essa pessoa. Olha que interessante, né? Ou seja, mesmo que a pessoa faça exatamente o oposto daquilo que você espera que ela faça, e mais, que ela prejudique você com essa atitude, você não deve odiá-lo. Jesus disse, não resistais ao mal. Não foi que ele ensinou? Não se apegue ao mal, é isso que ele estava dizendo, né? Criar a resistência significa ficar atento em relação àquilo. Aí lembra que a nossa mente, ela quando fica com aquele ponto fixo, ela muda o nosso padrão de vibração e a gente passa a vibrar na mesma frequência? Então não resista ao mal. Do mesmo jeito que veio, aquilo vai. Igual a onda do mar. Isso veio, isso volta, tá tudo certo. Isso veio, chegou até mim, não tem problema, isso também vai embora, tá? E aí o mestre continua dizendo assim, ó. Transforme a sua fé e ore da seguinte maneira: as minhas vibrações mentais atraem as pessoas boas para mim. Então vamos lá, para gravar na mente, tá? As minhas vibrações mentais atraem as pessoas boas para mim. Amo essas pessoas e elas nunca me farão mal. Se agora parecem estar me hostilizando, isso é parte do processo para virem coisas bem melhores. Vamos lá de novo? As minhas vibrações mentais, ou seja, os sentimentos que eu continuo cultivando no meu interior, as palavras que eu profiro, o tipo de pensamento que eu mantenho, tudo isso é a vibração mental, tá? As minhas vibrações mentais atraem pessoas boas para mim. Gente, eu queria até abrir um parênteses aqui. Sabe o que isso significa? Que jamais se aproxima de você uma pessoa que esteja numa frequência diferente da sua. Por isso, quando fala que as minhas vibrações mentais atraem pessoas boas para mim, significa o seu tipo de comportamento vai atrair pessoas na sua medida. Por isso que elas são boas para você. Por que tem gente que entra, por exemplo, vai numa festa, ontem eu estava com a família reunida, né? A minha família sempre gosta de se reunir, e aí a gente estava conversando assim depois do almoço, os sobrinhos, minha mãe, minha irmã, todos nós conversando, e aí eu estava falando para eles, olha, eu nunca na minha vida fui para alguma festa, alguma balada, algum lugar que tenha acontecido uma briga. Né, uma briga das pessoas se pegarem, porque diz que toda balada acaba em alguma briga, alguma discussão, um bate no outro, tem gente que puxa arma. E eu falei para os meus sobrinhos, nunca na minha vida aconteceu de eu chegar num lugar e ter uma briga que seja, nem de discussão, nem de um colocar o dedo no nariz do outro, né? E aí meu sobrinho falou, nossa, todo lugar que eu vou sempre tem algum cantinho da balada, tem algum tipo de briga. E aí eu falei para o meu sobrinho, bom, mas também sempre antes de sair para qualquer festa, qualquer balada, qualquer lugar, eu sempre fiz a minha oração, sempre falei para Deus, Deus, eu vou com o Senhor e volto com o Senhor, porque eu estou indo para me divertir. Não estou indo para brigar, não estou indo para ficar bêbada, eu estou indo realmente para me divertir com os meus amigos. E talvez não, com certeza, essa predisposição mental fazia com que ao meu redor eu só tivesse pessoas que estivessem na mesma vibração. Honestamente, eu não sei dizer se em outro lugar da mesma festa, da mesma balada, tinha alguém brigando, tinha alguém esbofeteando outra pessoa. Mas como a minha frequência mental, o meu sentimento, a minha intenção não estava de acordo com a briga, primeiro que ela não acontecia ao meu redor. E se acontecia no mesmo recinto, eu nem mesmo tomava conhecimento. Então, quando o professor diz a minha vibração mental atrai as pessoas boas para mim, vai ser atrai as pessoas na medida para mim. Se eu sou uma pessoa belicosa, se eu sou uma pessoa briguenta, é natural que eu atraia pessoas boas para mim. Se eu sou briguenta, o que é uma pessoa boa para mim? Uma pessoa que também me enfrenta, porque aí a gente briga, eu falo mais alto, ela fala mais alto. Aí eu grito, ela grita. Aí eu bato, ela bate. Por quê? Olha, na minha medida. E aí
mesmo vindo na minha medida, quando termino o entrever, eu falo, nossa, que ódio que eu tô daquela pessoa. Não é assim que as pessoas costumam fazer, né? Então a gente precisa entender, as minhas vibrações estão atraindo pessoas na mesma frequência. Gente, a gente vai dar uma paradinha aqui, depois a gente volta com a nossa conversa. Fique conosco. Oração para exterminar todos os males, pecados e karmas maléficos. Deus é amor infinito. O amor faz ver unicamente a perfeição da imagem verdadeira, nunca as imperfeições do aspecto fenomênico. Deus não vê nossos defeitos. Quando Deus nos fita, todos os nossos defeitos se extinguem, do mesmo modo que quando surge a luz, toda a treva deixa de existir. O perdão de Deus não é um perdão relativo, que consista em tolerar nossas falhas depois de tê-las descoberto. Da mesma forma que a luz extermina a treva, Deus extingue nossos defeitos. Quando volvemos nossa mente a Deus, nossos defeitos se extinguem. A prática através da qual volvemos nossa mente a Deus é a meditação Shin-Sokan. Devemos perdoar os erros aos nossos semelhantes, exatamente como Deus perdoa-nos os defeitos. Isto é, em vez de focalizar os defeitos e erros do outro e perdoar-lhe com tolerância, devemos contemplar fixamente a sua imagem verdadeira, que já é perfeita, e fazer com que essa perfeição se manifeste concretamente. Jesus Cristo, quando soube que Lázaro morrera, disse aos seus discípulos: "Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou para despertá-lo." Chegando a Betânia, foi até a gruta onde o morto tinha sido sepultado havia já 4 dias. Mesmo olhando para Lázaro, que jazia no túmulo, Jesus não viu nele um corpo morto, mas sim e unicamente a vida que continuava a vibrar, e chamou essa vida dizendo em voz alta: "Lázaro, sai para fora." Devemos fazer o mesmo em relação aos nossos semelhantes. Por mais imperfeita que seja a aparência fenomênica do outro, não devemos vê-la. Devemos olhar unicamente a perfeição de sua imagem verdadeira e, através de reverência e palavras de louvor, ajudá-lo a exteriorizar essa imagem verdadeira, essa natureza divina. Temos aprendido que a imagem verdadeira é o aspecto original perfeito, tal qual Deus criou. Existe eternamente em estado perfeito, não se macula, não se desgasta e jamais se extingue. Mas, se não a fitarmos através da meditação, ela não se manifestará. A perfeição da imagem verdadeira só se manifesta através da contemplação. Se o outro manifesta um aspecto imperfeito, é porque a nossa mente ainda não está suficientemente empenhada na prática de contemplar a perfeição da imagem verdadeira do próximo. Se procurarmos contemplar continuamente a imagem verdadeira perfeita do outro com maior empenho, a perfeição de sua imagem verdadeira acabará se manifestando infalivelmente. Não diga que não consegue contemplar a perfeição da imagem verdadeira do outro, apesar de se esforçar para isso, alegando que é demasiadamente acentuada a imperfeição fenomênica dele. Podemos comparar a imperfeição fenomênica à barreira a ser transposta numa competição de salto com vara. Quanto maior a capacidade do atleta, mais alta é a barreira a ser transposta. Se a barreira da imperfeição fenomênica, que se apresenta agora diante de você, está muito alta, a ponto de constituir obstáculo, é porque já se elevou até esse nível a capacidade que sua alma tem de contemplar a perfeição da imagem verdadeira, transcendendo o fenômeno. Portanto, exortando a sua própria coragem e aumentando a autoconfiança, transcenda a barreira da imperfeição fenomênica do outro e contemple a perfeição da imagem verdadeira dele. Cada pessoa que você encontra
é uma personificação do amor de Deus que procura elevar cada vez mais a sua alma, sem se ater aos defeitos fenomênicos do outro. Contemple-o com reverência e gratidão. A perfeição dessa pessoa manifestar-se-á infalivelmente. Perfeita essa oração que foi encaixada aqui na nossa reunião. Tem tudo a ver com o que a gente tinha acabado de falar. Aliás, olha o tamanho da fé, né? Uma das passagens bíblicas que mais me encantam é justamente da fé de Jesus, né? Que todo mundo diz para ele, olha, Lázaro morreu, e Lázaro já tinha morrido há alguns dias. E aí, a primeira coisa que Jesus fez foi chorar, né? Foi ter se sensibilizado pela perda do amigo querido, mas na sequência ele falou, não, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. E aí ele foi até a porta do sepulcro e falou lá de fora, Lázaro, pega as suas coisas e vem para fora. E aí Lázaro saiu, né? Saiu caminhando normalmente e as pessoas falaram, nossa, tem alguma coisa errada. Não, mas o Lázaro estava morto. Quando a gente tem uma mágoa no nosso interior, quando a gente tem um aspecto, um problema, como a gente já falou, que parece difícil de ser transposto, a gente tem que ter essa fé de falar, não, Lázaro dorme, Lázaro, vem para fora agora, né? Mesmo que as pessoas digam, olha, é difícil, você vai prestar concurso? Ai, tem muito candidato, é difícil. Você está manifestando tal doença? É difícil curar. Você vai comprar tal coisa? Mas é muito caro. Você tem que fazer do jeitinho que está escrito nessa oração. Se está alto, né, o salto com vara, se o obstáculo é alto, significa que minha alma já se elevou a esse ponto. Então, o que eu tenho que fazer? Não titubear. Eu tenho que ir até o final e dar o pulo perfeito para poder transpor aquela situação. Perfeito, adorei essa oração escolhida para hoje, né? Oração para eliminar as doenças e os karmas, né? A Sutra Sagrada Verdade em Orações. Volume 1, que também está disponível na livraria virtual. livrariasni.org.br. Vamos de novo. Livraria virtual, livrariasni.org.br, tá? Então vamos para as perguntas. Olha, curiosamente, todas as perguntas que chegaram hoje, eu vou lê-las todas, tá? Mas elas são referentes à doença, não são referentes à saúde, são referentes à doença. Olha só. O que significa micose nas unhas do pé que não se curam e também inchaço na barriga, gases? Como eu resolvo isso? Ou ainda, uma outra pessoa, manifesto diabetes tipo 1 há 24 anos. O que devo fazer para me curar? Outra pergunta. Perda de audição no ouvido direito. Como me curar e qual é a causa? Causa mental, a pessoa está perguntando, né? Outra pergunta. Pressão alta. Qual seria a causa e quais as práticas para me curar? E a última pergunta. Estou com muitos miomas, alguns com tamanhos enormes. Os médicos cogitam a possibilidade de tirar o útero, embora não tenha hemorragia. Quais as práticas para evitar essa cirurgia e me curar desse problema? A última não, a penúltima. A última é, qual é a causa do câncer na mandíbula? Então vamos lá. Antes de, eu vou fazer uma resposta para todas, tá? A gente percebe pelo tipo da pergunta que a pessoa se atém, que as pessoas estão se atendo demais a qual é a causa mental que trouxe, né, que resultou nessa doença específica. E aí eu vou dar uma única resposta para todos, por quê? Tem pessoas que ficam procurando, qual que é a causa? Agradeça aos seus pais. Não, mas eu agradeço mais à mãe ou mais ao pai. Tem gente que fala, olha, o lado esquerdo é o lado masculino e o lado direito é o lado feminino, isso falando psicossomaticamente, né? E aí a pessoa fala, olha, mas aqui eu tô com um problema de unha encravada no pé direito, então quer dizer que é alguém
do sexo feminino. Nossa, agora encravou do lado esquerdo. Ai, meu Deus, então agora eu estou odiando alguém do sexo masculino. Por que eu vou dar a mesma resposta para todos? Mais importante do que você entender qual é a causa mental específica que fez com que aquele problema ou aquela enfermidade se concretizasse na sua vida cotidiana, e independente de fato estar se manifestando uma doença ou um problema na vida cotidiana, todos os dias você deve refletir se os seus sentimentos, se os seus pensamentos estão expressando claramente a sua natureza divina de filho de Deus. Então, por exemplo, se eu disser, olha, isso aí é uma situação que você não conseguiu perdoar, então perdoe. Aí você vai falar, então peraí que eu preciso procurar quem que eu tô com raiva. Eu tô com raiva da Maria, tô com raiva do João. Não, mas como esse aqui é do lado direito, eu vou ter que perdoar a Maria, mas o João não, porque eu não tô sentindo nada do lado esquerdo. Pode acontecer isso, tá? Então, todos os dias, independente de estar manifestando uma enfermidade ou algum tipo de problema na sua vida cotidiana, faça uma reflexão sincera. Os meus sentimentos, as minhas intenções, os meus pensamentos, as coisas que eu falo, as coisas que eu faço, refletem uma postura digna de um filho de Deus ou eu posso melhorar? Se você tiver a resposta, eu ainda posso melhorar, então melhore. Ao invés de querer melhorar, é que isso aqui pode me causar tal problema ou tal enfermidade, não, melhore tudo de uma vez. Não pelo problema ou pela enfermidade, mas porque você nasceu para ser livre, você nasceu para ser filho de Deus. E aí, gostaria de ler aqui, olha que interessante, está na página 53 do mesmo livro que nós estudamos, Convite à Felicidade, volume 2. Página 53, o mestre diz assim, a ira, a irritação, o descontentamento e o mau humor causam no corpo um estado de agitação. A agitação causa tremor. Logo, quem se irrita com facilidade contrai doenças como paralisia agitante, doenças que fazem o corpo tremer. Olha só. A ira, a irritação, o descontentamento e o mau humor causam no corpo um estado de agitação. Ou seja, não é, olha, então se eu ficar com ira, se eu ficar com raiva, o meu corpo vai começar a tremer? Não obrigatoriamente, mas sinceramente, faça uma reflexão. Você acha mesmo que como filho de Deus, você nasceu para continuar guardando no seu coração a mágoa, a ira, o descontentamento e mau humor? Com certeza não. Então, ao invés de esperar que se manifeste algum tipo de anomalia, mude agora o seu comportamento, tá? Aí, voltando aqui, o professor continua dizendo assim, o mau humor causa doenças que se manifestam em forma de inchação, como câncer, mioma, amidalite, varizes, aneurisma, etc. Olha, se mau humor fosse bom, ele não chamaria mau humor, concorda comigo? Então, o que o professor Masaharu Taniguchi está dizendo para nós nesse trecho? Para de ficar fuçando, isso aqui deve ter sido causado como? Isso aqui é aquela mágoa que eu tenho do papai, aquela surra que ele me deu há 50 anos atrás. Se tem a mágoa, independente de qual tenha sido o motivo, independente de ter doído ou não no corpo, perdoe. Dê um passo adiante. Não porque, se eu não perdoar eu vou adoecer. Não. Se eu não perdoar, eu vou estar nesse padrão de vibração de ficar me apegando à falha do meu pai. E lembra o que a gente acabou de estudar? Se a minha mente ficar presa nessa falha, o meu padrão de vibração fica dentro dessa falha, eu me torno exatamente igual a outra pessoa e aí eu já não tenho mais direito nem de sentir raiva e nem de falar mal, porque a gente está no mesmo nível, tá? Então, qualquer que seja o sentimento que você traga na alma, faça uma reflexão sincera. Unha encravada, micose, gases, má digestão, tremor, falta de memória, qualquer que seja o seu problema. Ao invés de pensar ou de perguntar para nós, preletor,
que foi que causou isso? A gente percebe que é isso que as pessoas perguntam. O que causa tal coisa? Faça uma reflexão. Será que você não é uma pessoa explosiva demais? Será que você não é uma pessoa que reclama? Será que você não é uma pessoa que é boazinha por fora, mas por dentro fica pensando mal de todas as outras pessoas? Será que você não se irrita com facilidade? Ou não quer ver sempre só o seu lado da história e não pensa no outro lado da história? Todos esses comportamentos não são dignos do Filho de Deus, tá? E aí o professor continua dizendo assim, ó. Decida, a partir de hoje, abandonar todo sentimento de ira, ódio, maldição, descontentamento e mau humor. Decida, a partir de hoje, abandonar todo o sentimento de ira, rancor, ódio, maldição, descontentamento ou mau humor. Aí você pergunta, mas preletora, será mesmo? Porque é tão difícil, eu já tentei. Ai, preletora, não consegui. Olha, se você tentou e não conseguiu, é porque você não foi até o fim, tá? Lembra que eu dei o exemplo? Se você é uma pessoa que faz a manutenção da casa todo dia você passa uma vassoura na casa, a cada refeição você lava toda a louça, você tira o pó dos móveis, você mantém os armários arrumados, no dia da faxina não dá tanto trabalho quanto aquela pessoa que nunca passa uma vassoura na casa, só deixa para limpar no dia da faxina, tá? Mas quando começa a faxina, por mais trabalho que dê, não pode pensar, ai, tá dando muito trabalho, eu acho que não dá certo, não é para mim isso, ai, eu não consigo. É que vocês são santos, vocês conseguem, eu não consigo. Não, tem que ir na faxina até o final. Enquanto não tiver tudo no seu lugar, você não pode parar, tá? Da mesma forma, preletora, até quando eu faço a oração para reconciliar? Você vai fazer até a faxina ter terminado. Aí tem uma pessoa que falou, preletora, mas quantas orações? É 50, é 100, é 20? Quantas por dia eu tenho que fazer e durante quanto tempo? E aí eu falo, olha, por experiência própria, como eu fazia a oração? Eu ia para o trabalho e voltava do trabalho, no dia que eu decidi perdoar aquele casal que eu contei para vocês, né? E aí, como minha mãe é preletora, eu não falava para minha mãe que eu estava fazendo, porque eu queria mostrar que eu era durona, que eu tinha razão. Olha que bobagem, né? E aí eu ia para o trabalho e voltava dirigindo o carro e fazendo a oração para reconciliar. E no começo eu fazia a oração junto com um monte de xingamento, porque tinha tanto lixo dentro de mim, tanta mágoa, tanta raiva, tanto mau humor por causa dessa situação, que ao mesmo tempo que eu fazia a oração, saía um monte de xingamento junto. Só que depois de um tempo o xingamento já não casa mais, a gente já não sente mais, e é água mole em pedra dura. Você vai fazendo todo dia, todo dia, todo dia, aí a pessoa fala, até quando eu tenho que fazer? Até você sentir do fundo do coração o desejo de pedir perdão a essa pessoa. Mesmo, não é remorso, viu? Não é remorso. Remorso é você ficar remoendo, por isso tem esse nome, remorso. É remoer o passado. O verdadeiro sentimento de perdão é aquele que você fala, eu daria minha vida para modificar o que aconteceu. E de fato a responsabilidade foi inteiramente minha. Nesse exato momento, o pingo furou a pedra e você está liberto da mágoa, tá? E aí tem que fazer até quando? Ué, a vida é sua. Se você quiser fazer uma única vez, faça. É uma oração que vai fazer o furo na pedra. Mas às vezes para chegar nesse furo na pedra, leva mais ou menos tempo. Não precisa se comparar em relação aos outros. Faça a sua parte. Isso é o mais importante, tá? Aí o professor diz aqui, ó. Para abandoná-los, lembra que ele falou, decida a partir de hoje abandonar todo sentimento de ira, rancor, mágoa, maldição, descontentamento e mau humor. Para abandoná-los, não basta simplesmente resolver fazer isso. É preciso dar mais um passo e ter positivamente o sentimento de amar, de perdoar, de agradecer e de reverenciar. Ou seja, é preciso que você tome a decisão, claro, de mudar o seu comportamento, mas de fato você precisa fazer alguma coisa para mudar o comportamento. Se é uma pessoa com quem você não está reconciliado, você tem que ir reconciliar. E aí tem gente que às vezes fala assim, ai, preletora, eu não sei o que acontece, o meu pé tem um chulé, o que será que é? A gente fala, olha, agradeça pelo pé, mas também lave o pé. Né? Aí a pessoa fala, ai, preletora, isso aí eu já sei. Então, você já sabe, mas tem lavado direito o pé? Né? Ou seja,
A pessoa às vezes fala, ai, mas tem um comportamento mental que causa... Claro que pode ter, porque as pessoas que vêm ao seu encontro, as situações que vêm ao seu encontro, estão refletindo os seus pensamentos e os seus sentimentos. Por outro lado, fisicamente falando, você também tem que fazer a sua parte, né? Se precisa limpar a casa, pega a vassoura e limpa a casa. Precisa tomar banho, pega o sabonete e vai se esfregar. Isso é muito importante, muda o comportamento tanto dentro quanto fora, não só fora, nem só dentro, tem que ser tanto dentro quanto fora. Então, se você realmente deseja obter qualquer tipo de cura ou solução do problema, seja honesto consigo mesmo. O que você está colhendo hoje é apenas a oportunidade de viver a experiência de mudar alguma coisa. Então, repense, mude o comportamento e amanhã ou depois o resultado virá com certeza. Mas mude com sinceridade e dê um passo adiante. Tudo bem? Então agora nós vamos vamos finalizar a nosso encontro de hoje fazendo uma contemplação mental. Então eu vou pedir para você que faça o seguinte, por favor, sente-se adequadamente, né? Não precisa, quem quiser pode assumir a posição de oração da Seichonoye, que é com as mãos justapostas diante do rosto, ou se não quiser assumir essa posição, feche os olhos, para um pouquinho o que está fazendo, feche o seu, se você puder, é claro. Feche os olhos e mentalmente acompanhe essas palavras de oração e faça, porque tem algumas mentalizações, algumas visualizações que precisam ser feitas durante a oração e também a respiração do jeito que eu disser, tá bom? Para que você consiga fazer a respiração do jeito que eu disser, você não pode estar sentado de forma relaxada. Então, onde você estiver sentado, procure colocar-se mais à ponta. Se você estiver numa cadeira, senta na pontinha da cadeira. Se você estiver sentado na cama ou no sofá, se arrasta também mais para a pontinha do colchão ou do sofá, tá? De forma que o abdômen, o baixo ventre, fique livre para que você consiga respirar da forma que eu vou dizer. E aí, quando eu disser pode abrir os olhos, significa que acabou. Até lá, permaneça de olhos fechados, mentalizando e fazendo com o seu corpo do jeito que eu disser para fazer. Vamos começar? Chama-se Contemplação da Aura Suave como a Lua Cheia, do livreto Minhas Orações. Vamos lá. Feche os olhos, por favor, e mentalize as seguintes palavras. Ó Deus, fazei fluir para o meu interior o vosso infinito amor e fazei resplandecer em mim vossa divina luz de amor. Perdoai os pecados de todas as pessoas com vosso amor. Ó Deus, fazei fluir para o meu interior o vosso infinito amor e fazei resplandecer em mim vossa divina luz de amor. Perdoai os pecados de todas as pessoas com vosso amor. Ó Deus, fazei fluir para o meu interior o vosso infinito amor e fazei resplandecer em mim vossa divina luz de amor. Perdoai os pecados de todas as pessoas com vosso amor. Agora inspire lentamente o ar, imaginando o amor de Deus fluindo para dentro de você enquanto mentalizamos. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Imagine que você está envolto por uma aura luminosa e esférica, semelhante à lua cheia, de diâmetro maior que a sua estatura. E mentalize, uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Inspirando, o infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Imagine a aura luminosa, uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Agora, comprima o ar para o baixo ventre e mentalize. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. E agora solte lentamente a respiração. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Perdoo os pecados de todas as pessoas e amo a todas elas.
Inspirando, o infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Comprimindo o ar para o baixo ventre, minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Soltando lentamente, transmito paz e alegria a todas as pessoas. Perdoo o pecado de todas as pessoas e amo a todas elas. Inspirando, o infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Perdoo os pecados de todas as pessoas e amo a todas elas. Obrigado, obrigado, muito obrigado. E agora, com a certeza de que nossa aura está plenamente purificada, transmitindo paz e alegria a todas as pessoas, nós finalizamos o nosso encontro, desejando que nosso reencontro seja muito breve. Muito obrigado a todos. O verdadeiro coro dos anjos é aquele entoado pelo coração. O amor que transcende espaços, que se estende além do tempo e que é tão pungente, tão intenso e tão divino que viaja na velocidade de um simples pensamento. A Seitio Noye convida você para um momento especial, um momento do encontro de gratidão com nossos queridos antepassados. 64ª festividade do Santuário Rosô do Brasil e 36ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. Em 2020, este sublime evento será transmitido virtualmente. Nossos corações, unidos em amor e gratidão, se farão presentes como um poderoso marco de renovação na história de nossos antepassados. Providencie desde já o envio dos registros espirituais para este sagrado momento. Deixe a força deste amor invadir você. Programe-se para fazer, juntamente com a Seitio Noye, do seu próprio lar, um santuário. Você, a Seitio Noye e eu temos um encontro marcado com a espiritualidade, com o amor, com a verdade. Até lá! Muito obrigada!